Salve, salve amantes da bola! Eu sou Ayrton Júnior e estamos aqui para revermos a trajetória de mais um personagem extremamente relevante na história do Grêmio. Mais um na galeria dos imortais. José Tarcísio de Souza, o Flecha Negra. O Tarcísio Flecha Negra. Nascido em São Geraldo, Minas Gerais, em 1951, o menino filho de um ferroviário e parte de uma família com mais de 8 irmãos, tinha uma bola e um sonho. O menino queria entrar no Maracanã, de qualquer forma. Ele queria só bater uma bola, não precisava ser jogador, não era esse o seu anseio, só queria entrar lá. Aquele palco gigantesco mexia com seu imaginário. Ele queria estar lá dentro. O destino e a necessidade lhe conduziram aos 15 anos ao primeiro emprego. Numa funilaria mecânica, ele começa a trabalhar, começa a juntar dinheiro e começa a alimentar cada vez mais o seu sonho. Em 66, o então adolescente, com uma mochila nas costas, cheia de medos, cheia de vontades, cheia de esperança, rumou à terra do Maracanã. Mas a sua garra, perseverança, persistência não o deixariam desistir. Apesar das dificuldades que ocorreriam, obviamente, uma mudança de uma cidade pequena para uma capital. Após sua chegada no Rio de Janeiro, ele se dividiu entre trabalhar, experiência que tinha na funilaria, com as peneiras em todos os grandes times cariocas, sem sucesso em nenhuma delas. Mas paciência e resiliência faziam parte da sua personalidade. Não ia se abater. Tarcísio, enfim, é aprovado numa peneira do América Carioca e iniciou sua carreira na categoria de base. Ele estava no Ameriquinha, um time dentro do coração do Carioca. Em 68, ele assina seu primeiro contrato profissional e dessa forma prosseguia na busca do seu sonho. Estava próximo. Ele iria atuar no Maracanã. Disputaria o Campeonato Carioca pelo América e jogaria no Maracanã. Esse dia estava próximo e esse dia chegou. No jogo contra o Botafogo. Ele então, com 19 anos, obviamente ainda não era titular, mas já vibrava com a possibilidade. A concretização do sonho estava ali. Tarcísio substituiu Antunes, ídolo do rubro e irmão do Zico, dando um novo fôlego ao ataque. Não marcou gol, mas ajudou para que a equipe marcasse os 2 gols na vitória sobre o Botafogo, por 2-0. Ele começaria a se firmar numa equipe do América que tinha um bom time, enfrentava os grandes de igual para igual, Queria ser centroavante. Quem vestia a 9 era Jeremias, o centroavante do América, mas Tarcísio não desistia da ideia de conquistar o seu lugar como centroavante titular. Mesmo assim, escutou várias vezes do seu treinador Otto Glória a ideia de pensar novamente na sua carreira, já que Otto percebia que a velocidade que ele tinha oferecia opção para ele atuar como ponteiro direito. A opinião de Otto pesou na cabeça de Tarcísio. Em novembro de 72, numa partida pelo Campeonato Brasileiro, ele marcou o gol da vitória e teve grande atuação numa partida contra o Internacional em Porto Alegre. Essa atuação dele, esse gol, despertou a atenção da direção gremista. Ainda em novembro de 72, ele disputou uma partida pelo mesmo campeonato contra o Grêmio, dessa vez em Porto Alegre. Outra grande atuação, sem gols, mas selou definitivamente o interesse do Grêmio pelo atleta. A direção procedeu na sua contratação no início de 73 e ele chega num momento dificílimo do Grêmio. O rival vinha de conquistas desde 68, mantendo uma hegemonia estadual, e o Grêmio vivia o que a gente pode chamar de tempos bicudos. A possibilidade de vitória, de sobreposição sobre eles era impossível. Nos dedicávamos ao máximo, mas não conseguíamos vencer. A diferença dos 2 times era gigante. E essa cena seguiu durante todos os anos subsequentes, tanto que em 75, após incontáveis derrotas nos clássicos, Tarcísio dá uma entrevista que vira uma referência, Ficou famosa a entrevista depois de mais uma derrota no clássico, em que ele expõe a sua entrevista com uma sinceridade incrível. Já não aguento mais perder para o Internacional, não aguento mesmo. Ele pensou inclusive a ir embora, achando que esses fracassos, ele fazia parte disso e afetariam sua carreira. Em 77, o Grêmio traz Tele Santana
E aí o mundo para Tarcísio muda dentro do Grêmio. Tele Santana coloca Tarcísio como protagonista nos seus esquemas, em que ele joga inclusive de ponta direita ou até ponta esquerda, mas vira destaque na conquista do título gaúcho de 77, quando o Grêmio enfim acaba com essa farra do rival, né? Uma conquista memorável e inesquecível que alavancou o clube e o projetou para outros títulos que viriam a seguir, né? Títulos regionais, nacionais e até internacionais. Isso a partir do início da próxima década. O Flecha Negra, como era assim chamado, né? Esse apelido foi dado por Milton Ferretti Jung, um radialista que durante uma transmissão de Grenal em 77 vê Tarcísio arrancar numa jogada de contra-ataque em que ele parte do meio do campo com a bola dominada a uma velocidade incrível, passa pelos marcadores e faz o segundo gol gremista na vitória por 2-1. Desde então passou a denominá-lo Flecha Negra. Isso pegou, né? Pegou e a torcida abraçou essa ideia. Tarcísio manteve esse nível de atuações pelo Grêmio na temporada de 77 e na de 78, e isso lhe rendeu convocações pela primeira vez para a seleção brasileira. Ele estreou numa partida contra a seleção do interior do estado do Rio de Janeiro. Naquela época a seleção brasileira fazia vários amistosos com seleções estaduais, né? Tarcísio ainda atuou durante 7 jogos pela seleção brasileira. Foi marcar seu primeiro gol pela Canarinho num amistoso contra a seleção goiana. Durante 3 anos ele foi convocado, né, durante vários momentos, e foi cortado às vésperas de uma Copa do Mundo. Ele e mais alguns outros jogadores entraram numa lista de dispensas próximo da Copa e não recebeu mais oportunidades pela seleção nacional. Seguiu atuando apenas pela seleção gaúcha, onde inclusive jogou contra o Brasil numa outra oportunidade. Mas independente dessa performance dele na seleção brasileira, a temporada de 77 e 78 foram memoráveis para ele. Tanto que lhe renderam premiações na Bola de Prata de 77 e de 78 como melhor ponta direita do país. O Otto Glória não estava enganado. Ele tinha razão. Tele também falou, quando chegou, também aproveitou ele na ponta direita e na ponta esquerda. Eles tinham razão. Tarcísio tinha melhor caminho pela ponta. Esse prêmio da Bola de Prata foi criado pela revista Placar, né? E aí premia o jogador de cada posição, o melhor jogador de cada posição e o melhor jogador do campeonato em si. E esse prêmio segue até hoje. Mas faltava alguma coisa maior no currículo de Tarcísio. Faltava um título de maior expressão. Em 81 ele conquista o título de campeão brasileiro de 81, onde ele marcou 7 gols pelo Grêmio. O Grêmio conquistava o seu primeiro título nacional e Tarcísio era protagonista. No ano seguinte, o Grêmio quase conquista o bicampeonato, chegando a ser vice contra o Flamengo, outra grande temporada de Tarcísio do Grêmio. Todavia, em 83, aí sim, fica com o nome marcado na história do futebol brasileiro e mundial e latino-americana com a conquista da Copa Libertadores da América. Diante do Peñarol do Uruguai, o Grêmio conquista a primeira Libertadores, Tarcísio conquista esse título que leva o Grêmio a Tóquio, onde ele vai disputar o Campeonato Mundial e escrever a história mais linda de todas. Nem o melhor dos sonhos do menino de São Geraldo podia imaginar onde ele tinha chegado. Campeão do mundo. Incrível. Tarcísio permaneceu no Grêmio até 1985, quando ele busca novos desafios e transfere-se para o Goiás, conquistando o Campeonato Mineiro, o Campeonato Goiano logo de chegada. Dali ele fica até 87, quando ele se transfere para o Cerro Porteño do Paraguai, onde também venceria o Campeonato Paraguaio de início. Ficou lá 2 anos, em 89 ele retorna ao Brasil para jogar pelo Curitiba. No ano seguinte, vai ao Goiânia, onde ele não chega a terminar a temporada, e encerra o ano de 90 no São José de Porto Alegre, o Zequinha. Encerra a temporada e encerra sua carreira no futebol. Com o fim da trajetória como atleta, Tarcísio pode se dedicar a outros projetos que tinha na cabeça. Se direciona para projetos sociais como uma escolinha de futebol, em que vai apoiar crianças carentes através do esporte. A escolinha Gauchito. Essa atividade, essa vocação para ajudar, lhe desperta o interesse em ingressar na carreira política, para que pudesse facilitar mais ainda o seu apoio a essas pessoas. Candidatou-se em 2004, não sendo eleito, e depois na seguinte foi eleito para um mandato e depois reeleito para mais 2 mandatos. Infelizmente, o ídolo nos deixou em 5 de dezembro de 2018, ainda durante seu último mandato, sem poder cumpri-lo até o final, aos 67 anos em decorrência de um tumor ósseo. Encerrava-se a vida de mais um grande jogador.
seu legado, sua representatividade, sua personalidade se mantém viva e presente na cabeça do torcedor gremista até hoje. Tarcísio Flecha Negra. O clube em 2023 realizou um concurso para a definição de um novo mascote. Não poderia ser outro. Tinha que ser o Flecha Negra. Pela representatividade, pela entrega, uma retribuição do clube, um reconhecimento a toda a dedicação desse jogador fantástico, que honrou a camisa do Grêmio como poucos, que veio de Minas para cá, se tornou um gaúcho de coração, se tornou um gremista de coração e alma, veio para cá, constituiu aqui sua família, viveu o Grêmio até os seus últimos dias. Muito obrigado, Tarcísio. Muito obrigado, Flecha Negra. Tu é na memória, na história do tricolor, verdadeiramente um imortal. Eu só tenho que agradecer. Obrigado. Porque o meu sonho naquela época era no Maracanã. E esse sonho se espalhou e eu não consegui dominar esses sonhos. Esse sonho chegou no Rio Grande do Sul, onde ele completou tudo aquilo que qualquer jogador, qualquer ser humano sonha, que é o título maior, que é o título do amor, do carinho, da confraternização, da amizade. E o título, esse que ostenta o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que está ali em cima, campeão do mundo, nada pode ser maior.